Minha mãe me ligou na noite antes do seu aniversário de 60 anos e disse, não vem amanhã. Sua meia-irmã precisa ser a única filha lá. A voz dela era tão casual quanto se estivesse pedindo para eu comprar leite. Eu ainda segurava o presente que passei 3 meses fazendo, um álbum de fotos artesanal com imagens de cada ano da vida dela, que coletei de parentes em 4 estados diferentes. Como assim não vou? Engasguei, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Até discurso preparei. Ela suspirou, como se eu fosse a inconveniente. A Rebeca se sente desconfortável perto de você. Ela merece esse dia sem competição. Rebeca, minha suposta meia-irmã de 32 anos, que entrou na nossa vida há 11 meses quando mamãe casou com o pai dela. Competição? Mãe, eu sou sua filha biológica. Compareci a todos os seus aniversários por 34 anos. O silêncio do outro lado durou uma eternidade. Até que ela soltou, exatamente. Você teve 34 anos. A Rebeca precisa alcançar. Peguei o carro às 22 horas e fui até a casa dela. As luzes estavam acesas, vi a gente decorando. O carro da tia Diane e a caminhonete do primo Tom já estacionados, todos lá, menos eu. Quando bati, foi Howard quem abriu, tentando fechar a porta na minha cara. Melhor voltar outro dia, ele disse, mas eu já tinha visto. Minha mãe na sala, enfeitando ao lado de Rebeca. Mãe, gritei. Rebeca cochichou algo e mamãe acenou. Veio até mim, barrando a entrada. Amanhã é o dia da Rebeca brilhar. Atrás dela, um banner, feliz 65 anos, mãe, com fotos só delas duas. Todas as minhas fotos? Sumiram. Cada moldura mostrava só mamãe com Rebeca ou Howard, 34 anos de memórias apagadas. Rebeca fez essas colagens. Não ficaram perfeitas, mamãe sorriu, como se fosse normal. Tia Diane apareceu, por que a Nicole tá aí fora? Mamãe respondeu, ela concordou que não vem amanhã. Eu nunca disse isso. Diane olhou para mim, depois para ela. Você enlouqueceu? Ela é sua filha. Rebeca surgiu com um saco de confeitar. Ela é meu gatilho. Me lembra da bully da minha infância. Todo mundo parou. Que bully? Gritei. Nos conhecemos há 11 meses. Ela encheu os olhos de lágrima na hora. Não é sua culpa, mas não me curou com você por perto. Mamãe abraçou ela, viu? Rebeca precisa de apoio familiar de verdade. Diane riu amargo. Louise, a Nicole é sua família. O rosto da mamãe endureceu. Howard e Rebeca são minha família escolhida. Alguns laços superam sangue. Foi quando Tom apareceu. Tia, o restaurante precisa do número final. Quantas pessoas? Mamãe me encarou. 42. Todos menos Nicole. Tom ficou branco. Você tá desinvitando sua própria filha? Howard cortou. É melhor assim. Nicole entende. Só que eu não entendia nada. Mãe, o que a Rebeca fez? Ameaçou você. Rebeca começou a chorar histérica. Tá vendo? Ela me ataca de novo. Fugiu pra dentro com mamãe no pé. Howard me empurrou. Vaza. Tá perturbando. Diane me arrastou pro carro. Sua mãe mudou o testamento semana passada. Rebeca fica com tudo. Casa, economias, até as joias da sua avó. As joias que eram minhas por direito. Como sabe? Ela me pediu para ser testemunha. Recusei. Aí soltou que Rebeca tem algo terminal. Meu estômago virou. Terminal? O quê? Diane encolheu os ombros. Não disse. Só que Rebeca precisa de amor materno antes de morrer. Que você teve décadas, ela só meses. Eu tava enjoada. Ela tá morrendo e quer minha mãe só pra ela? Diane balançou a cabeça. Acho que tá mentindo. Sua mãe acreditou. Fomos pra casa da Lisa, minha prima enfermeira no hospital onde Rebeca se trata. Puxa o prontuário dela. O sistema demorou séculos. Quando abriu, Lisa ficou pálida. Nada de câncer. Nada de tratamento. Só registro de gripe e pulso torcido. Imprimimos tudo, provas de que Rebeca não tinha nada. Voltamos pra Diane depois da meia-noite com aqueles papéis queimando na minha mão. Tom viu e socou a parede. Diane chamou Dylan Padgett, detetive particular que ela conhecia. O cara atendeu às 1 hora e já começou a investigar Rebeca ali mesmo. Na madrugada, montamos uma lista de red flags, doença terminal que mudava conforme a pessoa 2. Isolou mamãe de quem questionava 3. Testamento alterado em 1 semana 4. Minhas fotos todas removidas 5. Inventou bullying que nunca existiu de manhã. Diane ligou para Abigail Lockwood, advogada especializada em manipulação de idosos. A mulher analisou tudo por 2 horas.
Disse que a velocidade da mudança no testamento era suspeita. Que cortar contato comigo depois de 34 anos era absurdo. Que as mentiras da Rebeca ajudavam nosso caso. Abigail mandou a gente documentar tudo, gravar ligações, salvar mensagens, registrar cada controle que Rebeca exercia, mapear todas as mentiras. Ela avisou: Rebeca vai apertar o cerco quando se sentir ameaçada. Mal sabia ela que a gente já tinha a arma definitiva, aqueles prontuários hospitalares mentirosos. 2 dias depois, apareci na festa de aniversário mesmo desinvitada. Rebeca ficou branca quando me viu. Antes que ela reagisse, joguei os papéis do hospital na mesa. Mostra para todo mundo sua doença terminal, Rebeca. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o banner balançando. Mamãe pegou os documentos com mãos trêmulas. Rebeca tentou pegar de volta, mas Howard já estava lendo por cima do ombro dela. O que é isso? Mamãe perguntou, voz sumindo. Apontei para Rebeca. Sua filha perfeita mentiu para você. Nunca esteve doente. Só queria seu dinheiro. Rebeca começou a gritar que eram falsificações, mas era tarde. Diane já estava mostrando os papéis para os outros convidados. O primo Tom puxou o celular. Chamei o Dylan para vir aqui agora. Ele tem coisas para contar sobre a Rebeca. O detetive chegou em 20 minutos com um dossiê. Rebeca tinha feito isso antes, em 2 outros estados. Sempre com homens mais velhos, sempre com a história de doença terminal. Howard olhou para ela como se visse um monstro. Você planejou tudo. Mamãe desabou numa cadeira, os olhos vidrados nos documentos. Eu só fiquei parada, vendo o castelo de cartas da Rebeca desmoronar. Ela tentou fugir, mas Tom bloqueou a porta. No dia seguinte, mamãe cancelou a mudança do testamento. Rebeca e Howard se mudaram na mesma semana. Até hoje, quando passo naquela casa, vejo minhas fotos de volta na parede, mas alguma coisa quebrou entre a gente que nunca mais colou direito. O Howard atendeu minha 8ª ligação com a voz grossa. Sua mãe não pode falar agora. A Rebeca teve uma crise depois da festa. Perguntei qual crise exatamente e ele gaguejou. Coração ou pulmões, não tenho certeza. Desligou na minha cara antes que eu pudesse perguntar, como alguém não saberia qual órgão da própria esposa estava falhando. Diane anotou cada contradição numa linha do tempo. Mas foi o Dylan quem trouxe o primeiro soco no estômago. Entrevistou 3 pessoas que conversaram com a Rebeca na festa. Para minha mãe era câncer terminal. Para a prima Sarah, doença cardíaca rara. Pro vizinho, distúrbio sanguíneo sem cura. Uma pessoa realmente doente não improvisa diagnósticos como cardápio. O Dylan cuspiu no telefone. A administradora do hospital, Mia Contreras, gastou 3 dias vasculhando registros. 0 tratamentos de câncer. 0 consultas cardíacas. 0 exames sanguíneos. Só um documento oficial carimbado provando que Rebeca nunca pisou naquele hospital como paciente. Quando Tom foi checar minha mãe, encontrou ela magra como um palito arrancando mato no quintal. A Rebeca observava da varanda tomando limonada. Toda vez que ele mencionava meu nome, ela agarrava o peito. O estresse vai matar minha filha doente. Minha mãe, com olhos vidrados, repetia como um robô. Ela não tem muito tempo. Bati na porta deles na manhã seguinte. A Rebeca abriu usando o roupão de seda da minha mãe. Quando pedi para ver ela, a impostora pressionou o coração fingindo falta de ar. Sua presença. Suspiro dramático, desencadeia minhas crises. Howard apareceu atrás, olhando para o chão como um cachorro envergonhado, mas bloqueou a porta com o corpo. A porta se fechou devagar enquanto eu via o sorriso de Rebeca crescer até ocupar metade do rosto. No escritório da advogada Abigail, Diane despejou nossas armas na mesa, registros hospitalares, relatos contraditórios, vídeos do Tom mostrando a lavagem cerebral em tempo real. Precisamos de mais, a Abigail suspirou, antes que sua mãe mude o testamento de novo. Foi quando Dylan achou a Phyllis, ex-colega de trabalho da Rebeca na seguradora. Tragam a filha dela também, ele avisou, elas têm histórias que vão fazer seu sangue ferver. Passei a noite encarando o teto, imaginando quantas outras famílias essa mulher destruiu antes da minha. A Rebeca sorriu enquanto mostrava fotos antigas para minha mãe. Ela sempre foi violenta, disse, apontando para uma imagem minha no jardim de infância. Olha esses olhos, ela já tinha essa raiva desde pequena. Minha mãe balançou a cabeça, concordando. Eu sei, Rebeca. Eu vi os sinais, mas nunca soube o que fazer. No dia seguinte, encontrei a Phyllis e a Danielle na cafeteria. A Phyllis, uns 50 anos, tinha olhos cansados de tanto drama. A Danielle segurava uma pasta cheia de papéis. Pedimos café e nos sentamos num canto isolado. A Phyllis pegou o celular e me mostrou fotos da Rebeca de 5 anos atrás, na época da seguradora. Ela parecia mais jovem, mas o sorriso era o mesmo que eu tinha visto na casa da minha mãe. Ela entrou dizendo que precisava do emprego para pagar tratamentos de câncer. A Phyllis começou. Todo mundo ficou com pena e contribuía com dinheiro.
A empresa até organizou vaquinhas. Em 6 meses, ela arrecadou mais de 15 mil dólares. A voz dela tremia de raiva. Até que descobrimos que ela nunca tinha estado doente. Gastou tudo em férias e compras. A Danielle abriu a pasta e espalhou prints de telas de antigas redes sociais. Ela escolhia garotos solitários ou com problemas em casa, e explicou. Virava a melhor amiga deles rapidamente, descobria todos os segredos. Depois, criava crises falsas para se colocar no centro das atenções. Me mostrou uma foto de uma garota chamada Sarah, que lembrava um pouco de mim. A Rebecca contou para todo mundo que a Sarah tinha assediado por meses. A maioria acreditou nela porque ela chorava tão convincentemente. A Sarah acabou mudando de escola. Me senti enjoada ouvindo tudo isso. A Rebecca não tinha aparecido na vida da minha mãe por acidente. Ela tinha pesquisado, planejado e calculado exatamente como tirar tudo de mim. O Dylan se inclinou para frente. Ela provavelmente ficou espiando sua mãe e o Howard por semanas antes mesmo dele apresentá-la. Estudou a rotina deles, os hábitos, os pontos fracos emocionais. A Phyllis e a Danielle nos deram cópias de tudo o que tinham, incluindo contatos de outros ex-colegas de trabalho. O Kent apareceu na hora do almoço. Ela colocava as pessoas umas contra as outras enquanto se posicionava como a vítima inocente, disse ele. O padrão era sempre o mesmo: ganhar confiança fingindo vulnerabilidade, extrair recursos criando crises falsas, desaparecer antes que as pessoas entendessem o que tinha acontecido. Saímos da cafeteria com mais provas do que eu sabia o que fazer. A Diane nos levou de volta para a casa dela, onde organizamos tudo em categorias: fraude financeira, doenças falsas, manipulação emocional, padrão de comportamento com várias vítimas. Meu tio James ligou naquela noite. Tentei conversar com o Howard na loja de ferragens, disse ele. Ele ficou pálido e se recusou a falar sobre a Rebecca ou sua mãe. As mãos dele tremiam. Ele parecia preso e assustado. A Diane decidiu entrar em contato com o advogado que testemunhou a mudança do testamento da minha mãe. Ela parecia ansiosa e apressada durante o encontro, ele admitiu. Notou um carro esperando do lado de fora o tempo todo. Alguém vigiando o prédio. Agora percebo que provavelmente era a Rebecca garantindo que sua mãe mudasse o testamento. Passei o fim de semana revirando caixas de fotos e documentos antigos. Cartões de aniversário, fotos da minha formatura, imagens de férias em família. Organizei tudo cronologicamente, criando uma linha do tempo do nosso relacionamento. 34 anos de provas de que eu não era o problema que a Rebecca dizia que eu era. Cada foto mostrava o amor genuíno e o orgulho da minha mãe. Cada cartão provava que nossa conexão era real e profunda. A Rebecca estava tentando apagar tudo isso e substituir pela narrativa fabricada dela. Fiz cópias dos itens mais importantes e preparei uma apresentação que documentava nossa história real. Na terceira noite após mandarmos a carta, minha mãe fugiu do próprio sobrinho no supermercado como se fosse um criminoso. O Tom tentou se aproximar, mas ela abandonou o carrinho no meio do corredor e saiu correndo sem olhar para trás. Era Rebecca em ação, transformando minha mãe numa prisioneira da própria família. Na manhã seguinte, o consultor financeiro da minha mãe há 20 anos ligou com a voz trêmula. Louise sacou 40 mil dólares em 6 meses sem me consultar. Alden Barré espalhou os extratos na mesa da Diane revelando o golpe perfeito. Minha mãe tinha aberto uma conta conjunta com a Rebecca 3 semanas antes. O dinheiro saía da aposentadoria direto para essa conta e depois sumia no ar. Mas o pior veio quando Alden apontou para uma transferência de 12 mil dólares marcada como tratamento médico terminal. Minha mãe nem estava doente. Rebecca estava usando o mesmo golpe que aplicou no ex-marido Noah anos antes, só que agora, com uma vítima de 68 anos. Enquanto analisávamos os documentos, meu celular vibrou. Uma mensagem anônima: você nunca vai provar nada. Sua mãe me ama mais do que nunca te amou. Rebecca sabia que estávamos investigando. E pior, estava nos provocando. No mesmo instante, o telefone da Diane tocou. Era o advogado da família, sua voz grave: acabei de receber a certidão de óbito de Howard. Morreu ontem à noite, ataque cardíaco. O marido da Rebecca, que tinha ajudado a isolar minha mãe, estava morto. E algo naquela morte cheirava errado. Alden ficou branco, Howard assinou como testemunha na mudança do testamento, e agora não pode mais contestar. Rebecca eliminara a única pessoa que poderia desmentir sua versão dos fatos. Minha mão tremia ao pegar o último extrato que Alden trouxera, uma transferência de 15 mil dólares feita no mesmo dia da morte de Howard. Para uma clínica de repouso onde ele nem estava internado. Agora tinha certeza, minha mãe era próxima da lista. E Rebecca já tinha começado a preparar o terreno. No mesmo dia do funeral de Howard, postou uma foto abraçada à minha mãe com a legenda: finalmente tenho alguém que me ama de verdade. Família é quem escolhemos. Os comentários estavam cheios de corações e apoio. Ninguém sabia que estava vendo o álbum de uma assassina em ação. A Rebecca me ameaçou, Howard confessou,
com as mãos ainda tremendo. Ela disse que, se eu não mantivesse a história dela, ela arruinaria minha vida. E agora ela está fazendo o mesmo com a Louise. Ele olhou para nós, os olhos cheios de desespero. Eu não sabia o que fazer. Ela tem gravações, documentos falsos, tudo para me incriminar. A Diane colocou a mão no ombro dele. Howard, precisamos agir agora. Se você nos ajudar, podemos pará-la antes que ela cause mais dano. Ele hesitou, mas finalmente concordou. Eu vou ajudar. Eu não posso deixar ela destruir a Louise. Com o Howard ao nosso lado, fomos até a casa da minha mãe. A Rebecca estava lá, sentada calmamente na sala, como se nada estivesse acontecendo. Quando ela nos viu entrar com Howard, seu sorriso desapareceu. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, tentando manter a compostura. Eu coloquei a pasta com todas as provas na mesa. Acabou, Rebecca. Temos tudo aqui. Os depoimentos, os extratos bancários, as mentiras sobre a gravidez e o câncer. Você não vai mais enganar ninguém. Ela olhou para Howard, esperando que ele a defendesse, mas ele apenas balançou a cabeça. Eu não posso mais proteger você, Rebecca. Eu não vou deixar você destruir a Louise. A Rebecca riu, um som frio e sem humor. Vocês acham que podem me parar? Eu já venci vocês antes. Eu sempre venço. Mas desta vez, ela estava errada. Com as provas que tínhamos e o apoio do Howard, entramos com uma ordem de restrição e congelamos suas contas. A Abigail começou o processo legal para reverter a mudança no testamento e apresentar acusações criminais contra ela. A Rebecca tentou lutar, mas as evidências eram esmagadoras. Ela foi presa por fraude e roubo, e minha mãe finalmente começou a ver a verdade. Foi um processo longo e doloroso, mas no final, conseguimos proteger minha mãe e recuperar parte do dinheiro que havia sido roubado. E quanto a Rebecca? Ela ainda está enfrentando as consequências de suas ações. E nós? Continuamos cuidando da Louise, garantindo que ela nunca mais seja enganada por alguém assim. É isso. Eu nunca tinha visto meu pai chorar até aquele dia. O Howard, sempre tão durão, tremia como uma criança no banco do carro. Ela me fez acreditar que eu ia matar a mãe se contasse, ele confessou entre soluços. Foi quando a Diane pegou o celular e disse a frase que mudou tudo: vamos armar uma armadilha com as testemunhas que ela não pode manipular. A senhora Henderson atendeu na segunda chamada. Louise está diferente, Rebecca, ela disse no fone, fingindo preocupação. Tão magra, tão quieta. Do outro lado da linha, a voz da Rebecca endureceu. Não é da sua conta. Mas o estrago estava feito, os Henderson haviam notado tudo. Na manhã do confronto, meu estômago doía como se tivesse engolido pedras. Ela sempre vai embora às quartas, 10h15 em ponto, o Howard nos alertou. O relógio da sala marcava 10h17 quando a Louise entrou nos Henderson, e viu a pilha de provas sobre a mesa. Você mentiu sobre o câncer, eu disse, empurrando os exames falsos para frente. Mentiu sobre ser filha do Howard, mostrando o teste de DNA. E roubou $40 mil da mamãe. Os extratos bancários estalaram contra o vidro da mesa de centro. Minha mãe balançava a cabeça, repetindo como um mantra, mas ela está morrendo, ela está morrendo. Até que a Diane esmagou o último pedaço da farsa. Rebecca nunca teve consulta na oncologia. Nunca. O celular da Louise vibrou 14 vezes em 3 minutos. Quando ela abriu as mensagens, viu o momento exato em que a máscara da Rebecca caiu na cabeça dela. Volte para casa agora, sua velha idiota, brilhava na tela. A voz que saiu do viva voz não era da nossa Rebecca, era áspera, venenosa. Você acredita em qualquer merda que te contam, né? Patética. A Rebecca não sabia que estávamos todos ouvindo quando cuspiu, devia ter pegado a casa primeiro. Sua filha devia ter morrido no útero. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo barulho do celular da Louise batendo no chão, e pelo gemido mais dilacerante que já ouvi na vida. É isso, minha mãe disse horas depois, olhando para a papelada da ordem de restrição. Bloqueei em tudo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ela me abraçou antes de dormir e deixou o telefone desligado no criado mudo. A mão da Rebecca tremia ao enfiar as joias da minha avó na bolsa. Patéticos, todos vocês, ela cuspiu no celular, sem saber que estávamos gravando cada palavra. A Louise foi o alvo mais fácil da minha vida, uma velha carente é como pescar em aquário. O microfone do Howard captou até o som do talão de cheque sendo arrancado da gaveta. Minha mãe encolhia-se no sofá dos vizinhos, ouvindo a própria filha adotiva descrever como planejava sumir com R$00.000 depois de forçar o refinanciamento da casa. E pensar que eu quase consegui fazer ela te deserdar, a Rebecca riu. O gemido que saiu da Louise naquele momento parecia rasgar o peito. A polícia encontrou 3 cadernos na mala da Rebecca.
Páginas e páginas com senhas bancárias da Louise marcadas com post-its vermelhos, datas exatas de quando cada transferência seria feita, nomes de outras 5 famílias em 3 estados diferentes. O detetive mostrou os recibos que encontraram no quarto. R$2.500 em joias vendidas no dia anterior. Ela já estava liquidando seus bens, ele disse, passando as fotos das etiquetas de leilão ainda coladas nos cordões de ouro. A Promotoria Federal ligou 72 horas depois. Temos uma novidade, a voz no Viva Voz ecoou. A Rebeca tinha 3 identidades diferentes e um mandado de prisão em outro estado por estelionato qualificado. O que ela fez com vocês foi só um ensaio, o promotor explicou. O plano dela era limpar a conta da Louise e pular a fronteira antes que o cheque do refinanciamento caísse. A reunião no banco revelou o golpe completo. Rebeca havia sacado R$8.000 em 3 dias. 2. Alterou a senha da conta conjunta com Louise. 3. Tinha agendado uma transferência internacional para a próxima terça-feira. Meu encontro com a Louise no quintal da Diane começou em silêncio. Ela olhava para as próprias mãos vazias, as mesmas mãos que tinham assinado documentos me deserdando. Ela dizia que você só queria meu dinheiro, sussurrou. Toda vez que eu tentava te ligar, ela passava mal e eu tinha que correr para a farmácia. A Abigail interrompeu com uma ligação. O juiz acabará de anular o testamento fraudulento. Temos um problema novo, ela disse. A Rebeca tinha tentado transferir o título da casa para o nome dela uma semana antes da prisão. Mas felizmente, o cartório notou que a assinatura da Louise era falsa. A última cena que vi da Rebeca foi na audiência de custódia. Quando o juiz anunciou prisão preventiva sem direito à fiança, os olhos dela encontraram os meus pelo vidro. Pela primeira vez, a atriz profissional não conseguiu disfarçar o pânico. Louise hoje mora a 15 minutos da minha casa. Toda quinta-feira, ela traz um lanche diferente e tenta compensar um ano de ausência. Às vezes, quando o telefone dela toca, ela ainda se assusta, até lembrar que bloqueou a Rebeca em tudo. O processo criminal continua, mas a promotoria já tem 12 testemunhas dispostas a contar histórias quase idênticas à nossa. A Rebeca não sabia que o golpe final seria dela. Tudo que ela roubou está sendo rastreado, menos os 9 meses em que minha mãe escolheu a filha errada. Isso a gente não devolve. O juiz bateu o martelo e sentenciou a Rebeca a 5 anos de prisão. Ela olhou para trás, algemada, com o mesmo sorriso de sempre. Mas agora, era só máscara. A Louise estava sentada ao meu lado, segurando minha mão com força. Ela nunca mais vai nos machucar, minha mãe sussurrou. Eu não tinha tanta certeza. A história começou com a Lauren Lockwood, uma especialista em manipulação familiar que entrou em cena 2 semanas depois da prisão da Rebeca. Na primeira sessão, ela foi direta com a Louise. A Rebeca é uma predadora. Ela escolheu você porque você estava vulnerável, divorciada, solitária, querendo uma nova família. A Lauren explicou como a Rebeca tinha estudado a vida da minha mãe nas redes sociais, descobrindo detalhes íntimos para usar contra ela. Ela não é burra, a Lauren continuou, ela é calculista. E você não é fraca por ter caído, você é humana. Quando a Louise me perguntou sobre terapia conjunta, eu hesitei. Levará meses, talvez anos, eu disse. E nosso relacionamento nunca será o mesmo. Ela chorou, mas entendeu. Concordei em tentar, mas só depois que ela fizesse mais trabalho individual com a Lauren. Eu precisava ver mudanças reais. Enquanto isso, o caso da Rebeca avançava. A promotora entrou com acusações que ocupavam 2 páginas: fraude, roubo, exploração financeira de idosos. A audiência de fiança foi rápida. A Rebeca, vestindo um macacão laranja, tentou chorar, mas o juiz não se comoveu. Ele fixou a fiança em $200 mil, citando seu histórico de fugir de 3 estados diferentes. O Howard começou terapia com a doutora Anderson sozinho por 1 mês antes que a Louise concordasse em se juntar. Eles descobriram como a Rebeca tinha explorado as fraquezas do casamento deles, a culpa do Howard por não ter um relacionamento com a filha, a solidão da Louise após o divórcio. Mesmo depois de permitir que o Howard voltasse para casa, eles mantiveram quartos separados e continuaram a terapia 2 vezes por semana. O banco conseguiu recuperar $30 mil das contas fraudadas da Rebeca. Quando a Louise insistiu em dividir o dinheiro comigo, eu recusei. Mas a Diane me puxou de lado. Aceite. Não por você, mas por ela. Peguei os $15 mil, mas foi difícil engolir. 2 semanas depois, a Louise apareceu na casa da Diane com uma caixa de madeira da minha avó. Dentro, as joias da família, pérolas, ouro, diamantes. Ela quase deixou a Rebeca vender tudo. Enquanto entregava cada peça, ela contava a história por trás delas. Quando chegou na pulseira de pingentes, sua voz falhou. Eu coloquei as joias de volta na caixa e abracei minha mãe pela primeira vez em meses. Não era o fim, mas era um começo. O julgamento foi marcado para 4 meses depois. 2 meses antes,
O advogado da Rebeca propôs um acordo, ela se declararia culpada de todas as acusações em troca de 5 anos de prisão. O promotor nos avisou que um julgamento poderia ser arriscado, a Rebeca poderia convencer um júri da inocência dela. Aceitamos o acordo. 5 anos não eram suficientes, mas ver ela sendo levada algemada trouxe um fechamento. A Luísa esperou até a sentença ser oficializada antes de planejar um jantar de aniversário simples, só família. 20 pessoas apareceram. O clima estava pesado no começo, mas lentamente, o riso voltou. Era um recomeço, imperfeito, dolorido, mas real. E dessa vez, sem espaço para golpistas. A Luísa levantou o copo com as mãos trêmulas. Eu escolhi uma mentirosa em vez da minha própria filha, ela confessou para os 20 parentes silenciosos. Minha tia Diane segurou minha mão com força quando ouviu, Rebeca me manipulou, mas eu deixei. O copo dela batendo na mesa ecoou como um tiro. Eu não sabia se conseguiria perdoar, mas naquela noite, pela primeira vez, acreditei que ela queria tentar. Nosso primeiro café depois da reconciliação foi num Starbucks às 7 horas da manhã. Ela chegou com um caderno azul. A Luísa tinha anotado todos os meus limites como se fossem leis sagradas. Nada de Howard até você permitir, leu em voz alta, marcando com o dedo. Quando pedi para ver, descobri que ela tinha escrito 47 páginas sobre como reconquistar minha confiança. Até calculou quantos cafés seriam necessários baseado em pesquisas psicológicas. Aos poucos, as terças-feiras viraram nosso ritual. Ela sempre chegava 30 minutos antes, com meu croissant favorito já na mesa. Um dia, encontrei um envelope debaixo do prato, dentro, a chave da casa de praia que a Rebeca quase vendeu. Sua avó queria que fosse sua, sussurrou. Eu engoli seco, era o primeiro gesto que não parecia calculado. Enquanto isso, minha tia Diane virou minha sombra. Ligava às 6 horas perguntando se eu tinha tomado café. Quando fiquei gripada, apareceu com 12 latas de sopa caseira. Não é favor, ela resmungou, é o que família faz. Até meu primo Tom, que eu só via no Natal, agora marcava noites de hambúrguer toda a quarta. 6 meses depois do julgamento, a Luísa me chamou no jardim dela. Havia replantado todas as rosas que a Rebeca arrancou. Era sua flor preferida quando criança, ela lembrou, cavando a terra com as mãos sujas. Eu peguei a pá sem dizer nada. Trabalhamos em silêncio até o sol se pôr. Não era o perdão, mas era um começo, dessa vez, com as duas sabendo exatamente o preço de quebrar a confiança. Hoje, quando a Luísa me manda mensagem, ainda demoro para responder. Mas agora, às vezes, eu ligo primeiro. Ela nunca comenta essas chamadas, só atende com um oi, filha, que soa como um presente frágil que estamos aprendendo a embrulhar de novo. Mais histórias estão no canal. Até a próxima, obrigado!